Havendo número legal, invocamos a proteção de Deus para declararmos aberta a presente sessão ordinária. Solicito ao primeiro secretário que proceda a leitura do expediente recebido, bem como das proposições apresentadas. Resposta do prefeito municipal aos senhores vereadores com relação aos ofícios e requerimentos. Ofício do secretário Constâncio. Carta de apresentação do Conselho Municipal de Políticas e Culturas. Indicação do vereador Jefferson. Indicação do vereador João Luiz. Requerimento do vereador Tiago Silva. Projeto de lei do vereador Dalmo Menezes. Senhor presidente, é o que temos para hoje. Recebemos aqui os alunos da UFSC do projeto Oceano Limpo. Convido o aluno Paulo para fazer uso da palavra em nome da sonografia da UFSC por 5 minutos. Questão de ordem, senhor presidente. Rapidamente, só para registrar a presença dos vereadores mirins. Senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Só para registrar a presença dos vereadores mirim, o William Bandeira, a Maria, Nicole e o José, que estão acompanhando a sessão aqui nas galerias. Ok. Obrigado, senhor presidente. Paulo, por 5 minutos, Paulo. Boa tarde, senhores. Boa tarde, senhoras. Me chamo Paulo, como já fui apresentado, faço parte da TETS, Empresa Júnior de Oceanografia da UFSC, e a TETS realizou entre os meses de setembro e outubro desse ano, mais precisamente do dia 23 de setembro ao dia 22 de outubro, o Desafio Oceano Limpo. Esse desafio, ele propôs conscientizar a cidade de Florianópolis perante a problemática do lixo marinho aqui na nossa ilha. Com isso, a TETS, junto com outros voluntários, realizou uma série de limpezas aqui na ilha. Foram 4 finais de semana e 10 praias a serem limpas. Com isso, fizemos um levantamento de dados. O que a gente encontrou nas praias da nossa ilha? 13.256 itens de plástico. O total de itens, metal, plástico, vidro, madeira, foi de 33.014 itens. É um número alarmante, senhores. De plástico, representa 40% desse total. De vidro, 1.107 itens. Continuando. Metal, 817 itens. 2,5% de tudo que a gente coletou. Bitucas de cigarro. Olha aqui. Bitucas de cigarro, a gente recolheu cerca de 15 mil, mais precisamente 15.441 bitucas de cigarro. Aqui nessa garrafa tem apenas 1.200. Canudos de plástico, foram 16.221. Tá? Tampinhas de garrafa, essa daqui, foram 2.427. Mais inúmeros itens. Se eu ficar falando para vocês aqui, a lista vai ser grande e pode perder o foco. As praias que foram feitas as limpezas. Santo Antônio de Lisboa, Ingleses, Santinho, Caiacanga, Ribeirão da Ilha, Armação, Campeche, Jurerê e Daniela. Com isso, foi coletado, somando tudo, todos os itens, quase 1 tonelada de lixo, em apenas um mês. O que está acontecendo com a ilha? Por que tanto lixo está parando nas nossas praias? De onde eles vêm? Isso são respostas que a gente não conseguiu detectar, mas tem perguntas que eu faço para os senhores. De quem é essa responsabilidade? Quais são as políticas públicas feitas por Florianópolis que podem resolver essa problemática? É claro que a conscientização da população ela é importante. Se você não jogar uma bituca no chão ou qualquer
lixo no chão, ele não vai parar no mar. Mas se ele está lá, como é que ele não é retirado de lá? Por que ele não é retirado? A gente tem exemplos de políticas que foram feitas em outros lugares, até outros países. Por exemplo, em Miami, é proibido em restaurantes e hotéis estarem comercializando canudos de plástico na orla. É proibido. Trazendo um pouco mais próximo da gente, para a nossa realidade, saindo de Miami e vindo aqui para Balneário Camboriú. Algo que eles fizeram que reduziu bastante o lixo nas praias foi colocar lixeiras nas praias. Lixeira nas praias, só isso. O que acontece é que aqui a gente presenciou, por exemplo, na Daniela, isso foi bem clássico. Perto dos restaurantes tinha lixeira, sacos novos, ou seja, o lixo tinha sido trocado, mas quando a gente se afastou, quando a gente foi mais para onde não vai turista, o pessoal não tira foto, as lixeiras estavam sem sacos e os lixos que estavam lá dentro não tinham sido coletados. Então, é um descaso da parte da CONCAP, da parte de quem faz essa administração, de não estar fazendo o básico, que é estar coletando esses resíduos que já estavam numa lixeira que alguém colocou. Na Albânia, a gente tem o exemplo de tampinhas que elas não se separam da garrafa, elas são presas umas às outras. Então, essas 2.400 e poucas tampinhas que eu falei para vocês, elas poderiam não estar na nossa lista. Por quê? Porque, se ela está presa ali, ela não vai sair. Mais um minutinho, dois? Mais um minutinho. Mais um minuto. Por fim, um dado do Projeto Tamar. 1.885 tartarugas foram recolhidas em Santa Catarina do início do ano até o dia 20 de setembro desse ano. Dessas 1.885, 95% já estavam mortas, e dessas 95%, 20% tinham lixo no estômago, papel ou plástico. Então, isso já está chegando na nossa realidade, está cada vez mais próximo. Então, eu queria propor para os senhores soluções, para que os senhores pensem a respeito do que está acontecendo com a nossa ilha. Pensem de forma justa com o meio ambiente. Essa latinha aqui, por exemplo, a validade dela é do dia 29/5/1994. Eu, que vim trazer a palavra para vocês, sou de 1995. Ela foi coletada domingo agora, em Jurerê. Só queria que os senhores pensassem mais a respeito do nosso meio ambiente, a respeito das nossas praias, a respeito dos oceanos, dos mares. Obrigado ao Pedrão pela oportunidade de estar falando aqui. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Pedrão. Senhor presidente, com a fala dos membros do Projeto Oceano Limpo, aqui na pessoa do Paulo, e de tantos outros projetos que estão participando da Frente Parlamentar de Combate à Poluição do Mar, nós gostaríamos, eu digo nós, porque eu, vereador Lino Pérez, vereador Marquito, vereador Maicon, vereador Lela, vereador Marcelo, os vereadores que são incentivadores dessa causa, que possam sensibilizar os demais parlamentares para participarem desse tema, dessas discussões, porque a partir dos dados que estão sendo, Maria da Graça também, perdão, estão sendo coletados nas praias de Florianópolis e nas praias do mundo inteiro, vão embasar as políticas públicas que nós queremos aqui para o município de Florianópolis. Nada vai ser feito a partir do gabinete de um único parlamentar e da cabeça de um único vereador. O que nós queremos é atacar os indicadores que são alarmantes referente à poluição nas praias e no oceano de Florianópolis, como também, senhor presidente, fazer políticas públicas que, de fato, sejam boas para a nossa sociedade e para a preservação ambiental. Nós estamos diante de um problema gigantesco, ele é global, que não estava nas nossas praias até 2 décadas atrás, e que de 2 décadas para cá nós começamos a observar a crescente desse problema. Não é à toa que uma lata de 1994 está flutuando nas águas de Florianópolis e veio parar na praia de Jurerê no último final de semana. Na praia do Campeche, no sábado, fizemos uma limpeza gigantesca também, onde os dados coletados também são alarmantes, para que nós não matemos a nossa cidade aos poucos,
vamos nos unir enquanto parlamento municipal e pensar numa política pública que possa não só consertar Florianópolis, mas possa também influenciar o mundo. Meu muito obrigado a vocês e a todos os parlamentares Questão também de ordem, pelos presidente. ouvidos e atenção. Presidente, questão de ordem. Questão de ordem, vereador Dinho. Eu pediria ao Paulo Écio que tu permanecesse na tribuna, porque o tema... E deixar o material aí para chamar a atenção, que a TV Câmara possa estar dando... eu quero parabenizar pelo trabalho de vocês, quero te cumprimentar. Paulo Écio, né? Obrigado. Estudante Ézio. de... Ézio? Ézio, isso. Ézio. Ézio com S? Ézio com S. Estudante de Oceanografia da Universidade Federal de Santa Catarina, cumprimentar o Pedrão por ter trazido o tema. Eu só quero fazer aqui um parênteses quando tu colocas a questão da CONCAP como ineficiente nas praias. Eu, como funcionário da CONCAP, como lotado na Divisão Norte, eu quero te dizer que não está pior, porque a gente está permanentemente. Na Daniela tem lixeira até o último ponto da praia. Aonde? Até a última saída, onde tem uma placa que é proibido sair barcos, veículos, e a placa do CMBio proibido tarrafiar, que o CMBio colocou ali. Então, as lixeiras, durante a temporada, elas são mantidas permanentemente. No verão, no inverno, acabou a temporada, elas ficam permanentes, quando a ressaca não leva, que a maioria são tubos de concreto, e elas ficam sem o saco, mas permanentemente passa uma equipe tirando bituca, tirando garrafa quebrada, tirando latas, mas isso não é o bastante para que as pessoas se conscientizem. Elas vão caminhando e jogam em qualquer lugar, inclusive provocando incêndio em algumas partes ali da região da Restinga, como é bem nessa região da Daniela. Então, nós temos gente em Canasvieiras, em Jurerê, em Jurerê Internacional, na Praia do Forte, praeiros permanentes, que fazem todo esse trabalho. Só que é ineficiente em função da falta de conscientização, né, por parte das pessoas que visitam, que vão lá, os jovens que vão tomar vodka e deixam ali as fogueiras, deixam todo um arsenal de lixo que permanentemente a gente tem que estar tirando. Então, assim, eu concordo com tudo que tu falou, menos com a ineficiência que tu falou da CONCAP, que não consegue limpar da forma que tem que ser limpo. Eu acho que a cidade mais limpa não é aquela que mais se varre, sim aquela que menos se suja. E nós temos que partir para esse trabalho, vereador Pedrão, de conscientizar a cidade para isso. A ilha é um sistema totalmente fragilizado. Qualquer coisa que deixamos sobre a terra, qualquer coisa que joguemos aqui, acaba no mar. Né? Claro. Para a gente ter uma ideia, para a gente ter uma ideia, os nossos esgotos, nós teríamos que ter 100% tratado. Nós não temos, é uma mentira. Canasvieiras não tem 100% do seu esgoto tratado, não chega a 95%. Porque tem ruas que eu conheço que não tem esgoto, que acabam indo para o mar. Então, a questão da CONCAP é a única questão que eu não concordo, que ela é ineficiente nesse sentido, porque nós estamos permanentemente com um orçamento de quase 20 milhões para a temporada, para dar um reforço, mas na baixa temporada nós estamos permanentes, e a Daniela é uma praia que eu faço toda a supervisão e vejo realmente esse sedimento no fundo da lixeira. Nós não botamos saco porque o saco encarece, a empresa já passa por uma crise financeira, e as pessoas tiram o saco para utilizar para outras finalidades. Entendeu? Obrigado e parabéns, continua com esse trabalho, que é por aí que nós vamos conscientizar a maioria das pessoas de Florianópolis, do Brasil e o mundo. Não adianta nós fazer uma ação isolada. Eu tenho direito de responder. Vereadores, tem. No final, pode ser? Tá ok. Vereadores, a gente não vai alongar muito, que eu abri o tempo aqui rapidamente ao pro vereador Pedrão, mas se a gente adentrar muito no tema e todo mundo pedir questão de ordem,
a gente vai entrar no horário de partidos e não vai ter horário de partidos. Então, questão do vereador Dalmo Menezes. Senhor presidente, inicialmente queria parabenizar o Paulo, mas eu também quero deixar claro, vereador Dinho, que isso aqui não pode ser um assunto de gabinete de um vereador. Tem que ser um assunto de Câmara Municipal. Prova disso é que quando Vossa Senhoria chega na tribuna, pede o apoio a esta casa e não a um gabinete. Porque nós, da Comissão de Membros da Comissão do Meio Ambiente e presidente da Comissão do Meio Ambiente, que tem como vice-presidente o vereador Claudinei, vereador Dinho, vereador Marquito, vereador Maico, nós gostaríamos realmente de ser ouvidos, ou pelo menos informados, numa reunião da comissão, desta situação. Porque quando isso é vinculado, aí com todo respeito ao meu amigo vereador Pedrão, quando é vinculado ao gabinete de um vereador, e se a solução não é tão satisfatória, Vossa Senhoria recorre a esta casa pedindo apoio de todos os vereadores, e é obrigação nossa. Agora, tenho certeza, se vir para a Comissão do Meio Ambiente, essa situação que eu desconhecia até o presente momento, nós conhecemos num todo, mas essa situação que você apresenta agora, com essas pontas de cigarro e outras coisas mais, latinha de refrigerante de 15, 20 anos atrás, eu acho que nós podemos fazer um trabalho conjuntamente nesta casa, e o vereador Pedrão citou alguns vereadores, eu acho que todos os vereadores desta casa têm o interesse em preservar o meio ambiente, todos, sem exceção. Agora, nós podemos realmente trazer a Floran, trazer a CMDU, trazer as pessoas que constroem nas praias, que deixam todo aquele resto de construção próximo da praia, os ambulantes, a própria CONCAP, que faz um trabalho excepcional, mas também a gente sabe que tem suas limitações. Seria bom que esse projeto fosse apresentado à Câmara de Vereadores, e aí, vereador Pedrão, quero seu apoio para trazer para a comissão também, para que nós possamos ter esse encaminhamento junto aos órgãos públicos. Porque não adianta sair daqui e amanhã o vereador Pedrão, ou até o vereador Marquinhos faz isso muito bem, e na Praia do Campeche juntar um pouco de material. E como fica a Praia do Rio Vermelho? Mais 30 segundos. Então, não vai depender de cada vereador adotar uma praia. Tem que ser a Câmara Municipal envolvida no processo, com a coordenação de senhores, eu não tenho dúvida disso, mas que a gente possa também, já que vieram aqui na Câmara pedir o apoio, que nós possamos pedir o apoio das entidades, dos órgãos responsáveis, como o Floran, tanto outros que eu citei, para fazer um trabalho conjunto. Parabenizo o seu trabalho, mas gostaria que a Câmara também fosse ouvida e não apenas, olha, abre o olho de vocês que vocês estão fazendo. Não é só 2 ou 3 que trabalham com isso. Todos querem trabalhar e todos querem ser ouvidos também, e eu me coloco à disposição pela nossa comissão. Obrigado. Vereador Marquito. Obrigado, presidente. O Marquito pediu antes. Obrigado, presidente. Quero cumprimentar, parabenizar pela fala. Acho que é super importante esse tema. Eu queria deixar muito claro assim, a questão do resíduo sólido. Ela é uma questão super complexa e problemática, né? A gente está falando aqui hoje do orçamento, o custo hoje só para enterrar, para levar até o aterro de Biguaçu e enterrar para a cidade anualmente, ele quase alcança os 30 milhões de reais por ano, só para enterrar. E aí eu vou aqui reforçar as palavras do vereador Dinho, a gente tem que ter uma política de educação ambiental qualificada para essa cidade, diminuir o número de resíduo destinado inadequadamente, diminuir essa participação das pessoas que não fazem o seu papel de forma adequada, e com isso a gente diminuir o envio desses resíduos para os mares, para os rios, para os lugares inadequados, né? Então, acho que a gente tem alguns instrumentos para isso. A gente tem o Plano Municipal de Resíduos Sólidos, que foi decretado de forma muito rápida e que abriu uma consulta pública muito rápida também, mas que tem que estar prevista ali. A gente tem a ausência de um plano municipal e de uma ação concreta em educação ambiental. Desses 30 milhões, nem 0,5% é destinado para a educação ambiental, por exemplo, que é o grande centro para qualquer mudança de paradigma, qualquer mudança de postura, né? A gente tem o Plano Municipal de Saneamento, que tem que ser revisado esse ano. Então, a gente tem muitas ações para tomar interesse. A ação que vocês fazem ela é fundamental, porque ela desperta a sensibilidade nas pessoas, aquelas pessoas que nunca tinham parado para pensar nisso, e começa a ver também a terra como um ser vivo mesmo, como uma mãe terra, Gaia, que a gente tanto precisa ver. Que quando tu joga algo fora,
não existe fora para o planeta. Não existe fora. Para algum lugar vai, né? Então, a gente tem que ter essa postura. E eu sou um defensor muito grande da questão dos resíduos orgânicos, né? A compostagem comunitária descentralizada, porque o resíduo orgânico... Mais 30 segundos. Obrigado. O resíduo orgânico é o maior volume, é o mais pesado e é o mais fácil de tratar, porque ele é um insumo para transformar em adubo. O restante que sobra é o seco, que é o reciclável ou o rejeito, né? Então, eu queria aqui parabenizar, me colocar também nessa... junto aí com todos os vereadores, a Comissão de Meio Ambiente, a Frente Parlamentar de Saneamento. Acho que nós temos instrumentos a Frente Parlamentar contra a Poluição dos Mares. Acho que a gente tem aqui instrumentos muito bons para contribuir com vocês. Parabéns. Vereador Maico. Senhor presidente, Paulo, lhe parabenizar, sei que tem todo um time trabalhando nesse sentido, e também parabenizar o vereador Pedrão, que foi pioneiro nesse debate aqui na Câmara, na outra legislatura, foi quem estabeleceu as diretrizes, os marcos para que a gente pudesse discutir. Eu também me senti muito seduzido pelo vereador Pedrão em relação a esse tema. Sei que existem outros vereadores aqui que também são defensores dessa causa. O vereador Dal Menezes, o vereador Pedrão, lhe respondendo a questão, o vereador Pedrão criou a frente parlamentar em relação ao lixo marinho para debater essa questão, teve já oficinas em outros municípios. Então, nesse sentido, eu acredito que o vereador Pedrão manteve a questão de instituição e esse debate. É claro que cabe também a cada gabinete mandar seus representantes e buscar essa luta, né, por si. A gente pode complementar essa frente parlamentar que está ativa. E, Paulo, me desculpe por não participar hoje do debate lá de vocês, da exposição. Estava na frente parlamentar de assistência social e também na comissão de orçamento. E não tinha como me dividir, mas tinha gente da nossa equipe lá. Quero dizer aqui, indo um pouquinho na contramão do que disse o vereador Dinho, talvez o que o Paulo quis dizer aqui, que falta, na verdade, políticas públicas para discutir essa situação e talvez para a CONCAP campanhas que possam fomentar, estava conversando com o vereador Lela, fomentar a responsabilidade de cada um do seu lixo. Eu acho que mais do que colocar lixeiras nas praias, é incentivar que as pessoas cuidem do seu lixo e levem para casa. Se você vai para a praia e consome uma Coca-Cola, uma latinha ou um outro item, leve o seu lixo para sua casa e lá dê destinação. É muito simples você pegar um resíduo ali, consumir e deixar para alguém destinar ele. Então, fico feliz que a gente pode discutir esse assunto aqui na Câmara Legislativa. É um assunto que já vinha se falando há bastante tempo, mas só agora que o lixo, me permitem uma expressão chula aqui para exemplificar, mas só agora que o lixo começa a bater na bunda. É agora que as coisas que a gente começa a ter essa percepção, mas esse problema vem se arrastando já de longa data e isso vem se sentindo somente agora. Então, a gente está no marco pontual para começar a agir definitivamente para a gente conseguir retroceder nesse sentido. Se a gente não começar agora, realmente a gente não vai ter mais aí nem praias aqui em Florianópolis. Vereador Lino. Bom, rapidamente, parabenizo o menino que veio aqui, estudante da Universidade Federal, né, que eu faço parte também, e ao vereador Pedrão por essa bela iniciativa, fazendo parte também da Frente Parlamentar, né, de Proteção dos Mares. Eu quero dizer que é importante, viu, levar essa performance, vamos dizer, essa apresentação dos sombrios resultados das doenças dos mares para a Assembleia Legislativa. Porque esse trabalho que vocês fizeram lá em Caburu tem que ser um trabalho na toda a orla catarinense e é importante sensibilizar os deputados. Então, nossa frente parlamentar aqui, com a frente de saneamento, a do meio ambiente local, né? Também a Comissão do Meio Ambiente, Comissão do Meio Ambiente lá na Assembleia Legislativa, a de criar uma grande rede com os vários municípios, sensibilizando a parte da terra, que é responsável pelos mares. Então, nós que vivemos entre o mar e a terra, como homens anfíbios, né? Mas eu acho que é importante a doença dos mares, ela vai para além dos municípios. Ela vai do próprio Estado, é uma luta nacional e internacional. Então, eu parabenizo isso, eu acho que é importante levar também essa fala para a Assembleia Legislativa. Então, é isso que eu deixo aqui. Eu não sei se já houve alguma fala em nível nacional, no Congresso Nacional, né? No Molon? Molon, acho que os estudantes, vocês também levaram essa experiência lá para os deputados federais e para o Senado, também é importante isso. Mas é isso, mas
parabenizo, eu acho que é uma bela iniciativa. Eu chamo aos guardiões dos mares. Eu acho que é importante isso. Belo trabalho do estudante. Obrigado. Valeu, Lino. Obrigado, senhor presidente. Questão de ordem do vereador Marcelo. Eu também gostaria de parabenizar, ouvi atentamente aqui a fala do senhor aí em tribuna. Quero parabenizar o vereador Pedrão por trazer esse assunto tão importante. Mas a minha fala vai na direção de um projeto que eu vi, achei fantástico, em São Paulo já adotou, que é aquela boca de lobo inteligente. Porque às vezes as pessoas acham que o lixo que está na praia ele foi jogado na praia, mas não, ele vem depois das chuvas pela rede pluvial e acaba chegando nos mares. Uhum. E esse projeto da boca de lobo inteligente nada mais é que embaixo da grade vai uma portanhola, com o peso da água ela desce e embaixo tem um cesto. Depois da chuva, eles passam tirando esse cesto, coletando o lixo. O resultado é fantástico. E por que não adotarmos aqui em Florianópolis, se nós somos aqui uma cidade litorânea, se São Paulo adotou, então acho que o resultado é fantástico, acho que seria uma saída. Obviamente que fazer um projeto piloto, começar por uma praia e ver o resultado e depois a gente conseguir avançar. Era isso, senhor presidente. Obrigado, Marcelo. Presidente. Boa, vereador João Luiz, não queria usar a questão de ordem? Não, na mesma linha, eu queria parabenizar o Paulo pelo belíssimo trabalho, mas eu acho que na questão de políticas públicas, eu vejo sim uma deficiência no município. Eu acho que ela tem que começar pelas creches, pela Secretaria de Educação. Eu acho que se nós conseguirmos educar as crianças desde quando elas entram nas creches, com certeza as nossas praias serão mais limpas no futuro. Era isso. Parabéns mais uma vez pelo trabalho. Presidente. Questão de ordem, vereadora Maria da Graça. Parabéns, Paulo. Pedrão também. Eu, como protetora dos animais aqui na Câmara, eu também tenho muita preocupação com isso, porque nós dependemos da nossa mãe terra, né, para que a vida, tanto da flora como na fauna, possam continuar. Eu moro numa dessas praias que tu falou, e esses dados nem me assustam, porque eu e meu marido, de manhã, nós vamos cedo e recolhemos todas as tampinhas, só as tampinhas, porque eu estou engajada no projeto Ecopet, que reverte para a causa animal. E nós estamos tirando 50 quilos por semana. No final da semana nós pesamos e nós temos 50 quilos. 50 quilos é o meu peso, então é muita tampinha. Só quero dizer, eu faço parte desse movimento aqui na Câmara, junto com o Pedrão, e que vocês contem comigo por que for preciso, tá? Estou apoiando. Presidente. Vereador Lela. Não, senhor presidente, eu queria parabenizar ao Paulo e a equipe dele, que também está aqui presente. São jovens pelo Brasil inteiro, tomando atitude, fazendo do seu dia a dia de forma voluntária. É um trabalho não só de ajudar o meio ambiente, mas de conscientização. E são jovens que é uma geração nova, que passou por uma educação, não só de casa, de base, mas uma educação no nosso país, que investiu sim muito nas creches, que investiu sim muito no plano pedagógico, que trabalha em sala de aula. São professores que eu quero agradecer, que se dedicam também em projetos, como nós mesmos aqui na Câmara, já pudemos aqui premiar com o professor Nota 10, de excelentes projetos realizados dentro da rede municipal de educação. A vocês o nosso respeito, que consegue fazer uma educação diferenciada, até também influenciando as crianças, a futura geração na questão do meio ambiente. Jovens, continuem à frente, pode ter certeza que esse país vai ser muito melhor na mão de vocês. Para encerrar, vereador Pedrão. Presidente, só agradecer à instituição Câmara dos Vereadores pela oportunidade dada não ao meu mandato, mas ao mandato de todos os parlamentares, vereador Dalmo, porque foi aprovada por unanimidade a criação da Frente Parlamentar de Combate ao Lixo no Mar, com uma argumentação única que já valeu a criação da frente, que é a ONU elencou como objetivo de desenvolvimento sustentável do milênio evitar que a poluição por resíduos sólidos, de lixo, chegue aos oceanos. E um dado, vereadores, 60% de todo o lixo que tem dentro do mar, ele vem das cidades litorâneas, pelas redes pluviais, pelas galerias de drenagem, pelos rios. Eles desaguam nos oceanos e, com isso, traz todo o lixo da cidade. De 10% a 20%
é o consumo na orla, o consumo de praia. E o restante vem por corrente marinha e pelo comércio flutuante, ou seja, navios, etc. e tal, seja ele transatlântico ou cargueiros. Isso são dados internacionais, fruto de muita pesquisa. Então, eu quero deixar o convite estendido a todos os vereadores, em especial ao vereador Dalmo, que também se interessa pelo tema, para que, se não puder, devido à agenda, participar, que encaminhe o membro da sua assessoria e, assim, de todos os vereadores, para que participem das reuniões da Frente Parlamentar. Nós estamos enviando convite para os gabinetes, vamos melhorar ainda mais esse convite, de forma mais antecipada, para que todos possam participar e, a partir de ideias, como a do vereador Marcelo, de bueiros inteligentes, já temos um combate a um indicador que é o principal. 60% do lixo do mar vem justamente dos bueiros e dos rios. Por isso, é importante que a Câmara discuta, debata e, a partir de várias cabeças pensando nesse problema, nós tenhamos soluções práticas. Obrigado, presidente, pelo espaço. Parabéns a todos os envolvidos no processo. Obrigado. Paulo, para encerrar, por favor. Ok, eu queria só esclarecer alguns pontos. Primeiro, quanto à Praia da Daniela. Na Praia da Daniela, a gente verificou que tinham lixeiras só na parte dos restaurantes. Foi a última praia que a gente fez, então me recordo bem. Era na parte dos restaurantes. Tinham, acho que, em torno de 5 lixeiras, não sei o número exato. E aí, vindo para cá, até onde tem o primeiro posto de bombeiros ali, de salva-vidas. Depois, para cá, onde vai para o Pontal, não tinha nada de lixeira, tinha só aqueles lixeiros, como o senhor mesmo mencionou, de cimento e tudo mais, que não estava tendo coleta ali, porque a gente encontrou coisa muito degradada lá dentro. Tinha tempo que ela estava lá. Esse era um ponto que eu queria esclarecer. Outro, referente ao lixo que ele acaba parando no mar sem ser jogado ali, a gente coletou 16.221 canudos de plástico. Os canudos, eles são algo mais referente à praia mesmo, que é quando toma água de coco, um suco, alguma coisa assim. Como tem copo também, copo de plástico, 1.241. Então, são números que não são pequenos, são números grandes que, por mais que possam ter parado no mar por causa de chuva e tudo mais, mas que são itens que, curiosamente, são comercializados no ambiente praial. Queria esclarecer ao vereador também que a TETS, por ser uma empresa júnior, ela não tem vínculo partidário nenhum. A gente não tem interesse de estar vinculado ao Pedrão. O que acontece é que o Pedrão, ele está em ações, ele está presente na praia, ele sabe do que acontece. E foi ele que veio ao encontro da gente. Então, o interesse da gente mesmo é poder estar... É uma missão da TETS, no caso, levar o conhecimento da academia para a sociedade, fazer um elo. Então, o que a gente quer é isso, propor soluções para essa problemática do lixo nas nossas praias. Eu acho que de pontos que eu tinha para esclarecer é isso. A TETS está aberta a qualquer tipo de conversa, a conversas futuras, ideias muito boas, sugeridas. Acredito também que a conscientização começa de pequeno, em creches e tudo mais. E é isso aí, estamos abertos a discussões. Obrigado pela palavra. Eu queria só deixar de presente para a Câmara algumas garrafinhas. Pode ser? Uma só, tá bom. Pode ser? Beleza. Vereadores, a gente adentrou 45 minutos no grande expediente, então eu vou ser obrigado a terminar, porque não vai ter como dividir o horário de partícipe com 15 minutos só restante. Terminado o grande expediente, passamos ao prolongamento do expediente. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura do requerimento da pauta. Requerimento de autoria do vereador Lino requer a criação de uma comissão especial do plano diretor participativo. Questão de ordem. Questão de ordem, vereador Lino. Adiar por três sessões. Adiar por 3 sessões o requerimento do vereador Lino. Solicito ao primeiro secretário que leia a leitura do segundo requerimento da pauta. Requerimento de autoria do vereador Maicon Costa. Requer a realização de uma reunião ampliada no âmbito da Comissão de Defesa e Consumidor, Segurança Pública e Direitos Humanos, com a finalidade de discutir o rumo das temporadas de verão, no que diz respeito ao comércio e infraestrutura nas praias de Florianópolis. Em discussão, o segundo requerimento. Discutiu o requerimento, senhor presidente. Como, vereador? Vereador Maicon. Vai discutir, vereador?
Por 5 minutos. Esse é o segundo requerimento, né? Senhor presidente, senhora vereadora Maria da Graça, demais vereadores, público que nos assiste, aqui nas galerias, também pela TV Câmara, em especial meu pai Walter Lima, que está ali nas galerias. Bom, requerimento ele tem por finalidade uma discussão sobre o rumo da temporada de verão. Aqui nós poderíamos citar esse verão que vem adentrando, vem chegando, mas de maneira mais sistemática, de maneira mais programática, de maneira mais planejada. Eu acho que a gente poderia ter essa discussão para os próximos verões. Esse assunto já veio aqui de maneira muito latente, trazida pelo companheiro que senta à minha direita, vereador Vanderlei Farias Olela, do PDT, a qual se preocupa demais com esse assunto. Nós tivemos uma reunião no seio dessa mesma comissão, onde a população de Florianópolis não consegue entender os rumos dados pelo Executivo pela questão do distanciamento que a Prefeitura Municipal de Florianópolis insiste em manter, não utilizar a Casa do Povo, como eu já disse, com planejamento, com previsibilidade, com ações de longo prazo. A gente sempre discute o próximo verão, às vésperas deste verão. Então, nós temos que começar a ter um entendimento de uma discussão mais ampla, talvez editais que contemplem 2, 4, aí quiçá mais anos. O planejamento da cidade precisa ser feito de uma maneira com muito mais previsibilidade. O vereador Tiago Silva, é lamentável que essa cidade, uma cidade tão linda como Florianópolis, nossa cidade bonita por natureza, não consiga perder ainda as raízes provincianas na hora da discussão. Ontem nós tivemos aqui o projeto que aprovou os 270 anos da chegada açoriana na ilha de Santa Catarina. A cultura açoriana certamente trouxe diversos aspectos culturais bacanas, mas esse aspecto que eu, como descendente de açoriano, sei, esse aspecto provinciano a gente precisa colocar de lado, utilizar as tecnologias. Nós precisamos estar na vanguarda das discussões em relação ao comércio de ambulante, em relação à temporada, pensar a cidade de uma maneira muito mais eficaz e efetiva. Eu lamento muito que outras cidades, Brasil afora, já têm inúmeros mecanismos, instrumentos, aparatos públicos que atendem os turistas e a própria população local, o vereador Marcelo da Intendência. O senhor, que é da região dos ingleses, tem ligação com a questão da pesca, assim como o vereador Catume também, sabe o quão é difícil essa gestão da prefeitura em relação à questão de temporada de verão. O senhor dá uma parte, vereador Mike Costa. Por favor, vereador Thiago. Vereador Mike Costa, o seu requerimento ele vai no sentido de que foi feita aquela reunião ampliada em que Vossa Excelência participou na questão dos ambulantes, ou ela abrange também a questão dos outros órgãos, Casan, Celesc, porque no meu entendimento, se o senhor vai discutir a temporada, tem que chamar a Casan, né, para a situação da água, para não haver falta d'água no norte da ilha, que, né, ocorreu em outras temporadas, a questão da Celesc, se os geradores já vão ser locados para a temporada. Já lhe respondo. Né? Então, a segurança, a CONCAP, né, a equipe que vai trabalhar na temporada, a questão da guarda municipal. Então, no meu entendimento, Vossa Excelência deveria ampliar e chamar esses órgãos para que Vossa Excelência possa fazer uma grande discussão
né, para ver se os órgãos se prepararam para a próxima temporada. É nesse sentido, vereador Tiago, e o nosso objetivo não é discutir a temporada 2017-2018, tão somente. Quando eu falei isso na reunião da comissão, tinha gente que queria tocar cadeira lá em mim, porque eles queriam discutir o verão, esse verão agora de maneira imediata. O nosso objetivo... Quem pedindo? Qual vereador? Parte, vereador. Eu, Catume. Por favor, vereador. Vereador Maico, eu entendo o vosso requerimento e nós tínhamos aqui um acordo de que reunião ampliada e direto para a comissão, Vossa Excelência é presidente da Comissão de Direitos Humanos e que não viria mais para plenário. A comissão, então, como ela perde objeto para esse ano para a próxima temporada, que Vossa Excelência possa decidir isso na própria comissão, já que reunião ampliada não viria mais para plenário, certo? Acho que como não perde objeto para esse ano, Vossa Excelência quer construir para 2018, 2019, que Vossa Excelência possa refletir e fazer esse encaminhamento direto na sua comissão. Entendi, vereador Catume, o senhor tem razão, mas dada a relevância do tema, eu acho que trazer para o plenário o conhecimento dos demais vereadores é providencial e importantíssimo. Então, nesse sentido. Ok. Senhor vereador, o senhor não vai retirar o requerimento, então? Não? Em discussão, requerimento número 2. Não havendo requerimento discutido, por encerrada a discussão. Em votação, requerimento número 2. Caminhamento de votação. Caminhamento de votação, líder do governo. Senhor presidente, há um acordo e uma solicitação, inclusive, que a maioria das audiências públicas pudesse se tornar reunião ampliada para a gente não trazer para o plenário. Esse tema, o vereador Maico já relatou ali, que é matéria vencida para 2017, 2018, vai ser para 2018, 2019. Então, votar isso hoje, enquanto pode ser feito isso na reunião ampliada da comissão que ele é presidente, eu gostaria de que fosse aprovado, mas no âmbito pertinente, e gostaria que ele retirasse e levasse para a comissão. Caso contrário, eu vou encaminhar voto não. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, doutor. Posso... Senhor presidente, na verdade, só há um erro na colocação, um pequeno erro na colocação do vereador Catume, porque não é que nós não queremos discutir a temporada 2017. Eu disse que nós não vamos discutir tão somente a temporada 2017-2018. É claro que a temporada 2017-2018 tem que ser discutida, mas a gente precisa pensar para frente. Então, sim, esse requerimento tem validade aqui nesse plenário, e eu acho que esse debate ele é importantíssimo aqui dentro dessa Casa Legislativa. E se for o fato da questão da reunião ampliada, até para efeito de a gente ter uma maior legitimidade desse assunto, eu faço aqui requerimento solicitando alteração do nome reunião ampliada para audiência pública. Nesse sentido, o tema tendo relevância e a concordância do vereador líder do governo que quer fazer um encaminhamento de votação, ele fará o encaminhamento, acredito eu, dentro dessas condições, como voto sim. Questão de ordem, senhor presidente. Voto não, governo. Questão de ordem, senhor presidente. Só para relembrar Vossa Excelência, senhor presidente, que já foi informado pela assessoria técnica dessa casa que não existe mais calendário para audiência pública neste ano. Então, já fica a conhecimento do nobre vereador que ele está querendo discutir a temporada de verão, vai discutir a temporada de verão só no ano que vem. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, senhor Maico. Senhor presidente, o vereador Miltinho Barcelos, ele comete também um equívoco. A Comissão de Defesa do Consumidor, Segurança Pública, a qual eu estou presidindo, tem sim possibilidade de fazer uma reunião ou uma audiência pública. Senhor vereador, eu estou na questão de ordem, eu gostaria que o senhor respeitasse e lhe ouvir atentamente. É possível sim, não necessariamente feito nessa Casa Legislativa. O que nós temos problema é no calendário na casa, mas se a audiência for feita fora da casa, existe sim essa possibilidade. Ok, vereador, vou colocar em votação então. Vou fazer votação nominal. Caminhamento de votação. Caminhamento de votação, bancada do bloco 1. Bem, colegas vereadores, eu tenho assim, concordância com os argumentos do vereador Catume, de que essa reunião ampliada é perfeitamente possível fazer no âmbito da comissão. Inclusive, eu sou membro dessa comissão e voto favoravelmente. Mas nada impede que seja um interesse do plenário. Eu acho que fica bom para a Câmara de Vereadores, já que está na ordem do dia, já que está na pauta de requerimento. Na pauta de requerimento,
eu acho que a gente rejeitar não pega bem para a Câmara, porque, afinal de contas, nós vamos colocar em discussão um assunto de interesse de toda a cidade, de todos nós. Então, eu acho assim, está correto o que o vereador Catume falou, não tiro a razão. Mesmo a audiência pública poderia ser votada no âmbito da nossa comissão, vereador Maicon, e a reunião ampliada também poderia ser feita no âmbito da nossa comissão, vereador Guilherme Pereira. Mas rejeitar, eu acho que não pega bem, eu peço aos colegas vereadores que votem favorável. Presidente, Vossa Excelência, antes de colocar o requerimento em votação, tem que colocar em votação a solicitação de alteração para a audiência pública. Coloco primeiro o requerimento do vereador autor, que ele muda de reunião ampliada para audiência pública. Os vereadores concordam para como se encontram? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Aprovado o requerimento de reunião de audiência pública. Coloco agora em votação nominal o requerimento de audiência pública. Caminhamento de votação, senhor presidente. Já encaminhou. Ele só mudou. Votação nominal, senhor votação nominal, já é nominal. Pode começar. Presidente. Então, vota Guilherme Pereira. Vota não. Afrânio. Eu voto sim, mas gostaria que a votação fosse nominal eletrônica. Bruno. Claudinei, não. Dalmo. Vota não. Dinho. Ausente. Herádio. Eu voto não. Fábio Braga. Voto não. Gabriel. Como já foi discutido e aprovado no âmbito da comissão, e eu como membro dessa comissão voto sim. Jefferson. Sim. João Luiz. Me abstenho. Lino Pérez. Sim. Maicon Costa. Voto sim. Marcelo da Intendência. Vota sim. Maquito. Voto sim. Maria da Graça. Miltinho. Não. Pedrão. Eu voto sim, porque o tema do lixo marinho passa por essa discussão Rafael. também. Voto não, porque é perda de tempo. Renato da Farmácia. Sim. Catume. Não. Thiago. Lela. Sim. Doze votos sim. Está aprovado o requerimento da autoria do vereador Maicon Costa. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, meu Deus do céu, questão de ordem, vereador Maicon. Senhor presidente, agradecer os que votaram sim, assunto de tamanha relevância. Queria só tirar uma dúvida, pelo que nós tínhamos acordado aqui, até foi amplamente debatido aqui na Casa Legislativa, o voto seria nominal e eletrônico em todas as votações? Sim, mas como não teve tempo para essa votação nominal, a gente fez... Senhor presidente, teve tempo de cadastrar. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Questão de ordem, vereador Tiago Silva. Presidente, só para esclarecer o plenário, e que a dúvida que ocasionou, inclusive, a discussão, audiências públicas podem ser propostas dentro do âmbito da comissão. Não precisa vir para o plenário. Quer propor, propõe dentro da comissão. Obrigado, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Roberto Catume. Senhor presidente, acho que está muito bem claro aqui, né? E isso nós deixamos de discutir requerimentos amplos que possam ter um objetivo maior. Essa audiência pode ser feita a qualquer tempo, mas eu quero cobrar de Vossa Excelência e da diretoria legislativa que se cumpra aqui um calendário das audiências aprovadas, que não se passem por cima, porque eu, pelo menos, tinha umas 2 audiências públicas que até agora já está lá dormindo. Então, eu acho que a Casa e a diretoria legislativa tem que ter um controle. Imagina quantas comissões, quantas audiências públicas, vereador Dalmo, já foi e não estão sendo feitas. Então, eu vou cobrar isso. Tem que ter um rigor disso, de que realmente ela cumpra-se o calendário. O que é aprovado ontem tem
prioridade do que aprovado hoje. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Renato. Presidente. Senhor presidente, eu me inscrevi já... Você não... Só um pouco? Não, mas você me deslocou já 2 vezes. Já. Presidente, nós tivemos essa casa ontem, uma audiência pública, presidida pelo vereador Fábio, que nem o presidente, nem quem requereu a audiência pública, ninguém se fez presente. Então, também tem essas situações. Lamentavelmente, nós nos deslocamos para a audiência pública e não aconteceu. Miltinho. Senhor presidente, a minha questão de ordem não é sobre esse assunto, é sobre outro assunto. Este vereador, em conjunto com demais 12 vereadores e a senhora vereadora, apresentamos um projeto de lei sobre ligação de energia elétrica aqui em Florianópolis, nas casas que não possuem alvará de construção e nem habites. E, consequentemente, este vereador, juntamente com os outros 14 vereadores, apresentou um requerimento com pedido de urgência da matéria, tramitação de urgência, por se tratar de um fato de extrema importância. Então, eu solicito, senhor presidente, eu venho requerer que a inversão de pauta, que o requerimento de número 20 seja alterado, seja invertido, para que essa matéria, que é de extrema importância para a cidade, para a população de Florianópolis, comece a tramitar em regime de urgência. Coloco o requerimento do vereador Miltinho em votação. Os vereadores concordam, pessoas contra. Aprovado. Questão de ordem, vereador Lino Pérez. Não, é só lembrar que, por iniciativa do vereador Katumy, os requerimentos com audiências, se possível, passar para ampliada. Mas se o vereador resolve manter a proposta, nós tem que ser respeitada a posição do vereador, ainda que haja dificuldade de agenda. E foi respeitado, vereador? Não, então aí foi o contrário, né? Foi ampliada para audiência. Mas quanto ao contrário, se tentou em alguns casos passar para ampliada e aí foi rápido. Mas quando não é possível, paciência, tem que submeter a plenário. É isso. Presidente, eu quero discutir o segundo requerimento. Senhor presidente, ontem nós realizamos a reunião da Comissão de Meio Ambiente, e só para esclarecer a Vossa Excelência ao plenário, que a próxima audiência pública foi agendada para dia 7 de dezembro. O calendário totalmente em outubro, novembro, já estão completos e até dia 7 de dezembro é a próxima audiência de um requerimento de um projeto de lei do vereador Marquito e também do requerimento do vereador vereador Lela, perdão. Então, veja, Vossa Excelência, se marcar audiências públicas de um documento que trata do verão e fazer no mês de janeiro, ele perdeu o objeto, não tem dúvida disso. Então, eu acho que é importante que a própria comissão analise dentro da própria comissão e faça os convites, porque era uma reunião ampliada que, de repente, passa uma audiência pública, até convidar as pessoas, terminou o verão, não tem dúvida disso. Porque até o dia 10 de dezembro já está totalmente agendado. Questão de ordem. Questão de ordem, vereador Rafael. Na mesma linha do vereador Dalmo, eu me pergunto aqui, senhores vereadores, qual é o intuito da audiência pública? E a audiência pública não serve para político aparecer. A audiência pública serve para discutir um problema e resolver. Então, eu torço muito para que eu esteja enganado, essa audiência pública do verão dê certo, e a gente chegue em fevereiro e bata a palma para o vereador Maicon Costa. Resolveu o problema do verão. Mas eu acho muito difícil, ainda mais começando em dezembro. Reclamar que o prefeito começou tarde e a gente partir para uma ação mais tarde ainda, eu não vejo sentido nenhum. Acho que isso aí só desvaloriza a audiência pública, não tem motivo, mas vamos respeitar, é o plenário. Questão de ordem, presidente. Vereador Lula, para encerrar, que eu não vou ficar em debate. Não, isso, senhor presidente, só para registrar para o plenário. Antecipação de pauta aqui, tem um ponto. Já anteciparam aqui um outro requerimento. Agora cabe registrar para o plenário, importante a colocação do vereador Dauch, a dúvida que ele tem. Só para ter um exemplo, apresentei recentemente no plenário aqui o resultado do Ministério Público, diante de uma audiência pública, um encaminhamento de uma audiência pública, quando eu presidi, na última legislatura, a Comissão de Turismo, 2 anos atrás. Não foi nem durante o período legislativo. Foi no recesso, dia 4 de janeiro, uma audiência pública aqui na Câmara. Lotou, os encaminhamentos foram feitos e os resultados estão sendo colhidos. Tanto que foi feita uma ação contra o prefeito César Souza Júnior, o secretário de administração Miroski,
quanto àquela questão que foi discutida naquela audiência pública. Funciona quando você dá encaminhamento e segue trabalhando em cima deles. Coloco a leitura, primeiro secretário, do requerimento da pauta, que é o requerimento número 20, teve a inversão de pauta. Requerimento de autoria do vereador Miltinho. Requer a tramitação em regime de urgência do projeto de lei 17.349 de 2017, que dispõe sobre a ligação de energia elétrica nas edificações que não tenham alvará de construção ou habites no âmbito do município de Florianópolis. Em discussão, requerimento. Eu quero discutir, senhor presidente. Vereador Pedrão, por 5 minutos. Questão, senhor presidente. Relógio, Maico. Ainda que não exista tempo para discutir o requerimento, que fica para a próxima sessão, registro o meu Temos desejo. 10 minutos. Meu desejo de discutir o requerimento. Vereador Maico está escrito, então. Pedrão e o Maico escritos. Catume também. Renato também. Afrânio também. Miltinho também. Peraí. Pode discutir, vereador Pedrão. Senhor presidente, cumprimentando Vossa Excelência, os colegas parlamentares, eu venho aqui por 2 motivos. O primeiro deles é debater a necessidade da tramitação em caráter de urgência num projeto complexo, tendo em vista que já tivemos projetos de complexidades similares e que não tramitaram em caráter de urgência, justamente por ter necessidade de haver diálogos com vários órgãos, dentre eles, vereador Dalmo, inclusive com o próprio Poder Executivo, que editou um decreto, alguns meses atrás, já permitindo esse tipo de ligação de água, de luz, na cidade de Florianópolis, desde que não seja em áreas de preservação permanente. Então, já tem esse decreto. Entretanto, tem também um posicionamento do Ministério Público questionando a validade desse decreto. E agora, o vereador vem propor um projeto de lei que basicamente faz referência ao decreto e quer em tramitação em caráter de urgência urgentíssima, sendo que nem o autor correto do projeto, do decreto, que é o prefeito municipal, e nem a Justiça conseguiram chegar no denominador comum. Por que a Câmara vai ter que, em regime de urgência, deliberar se sim ou se não? Então, meu posicionamento aqui é pelo voto contrário à tramitação em regime de urgência. Acredito que a intenção do vereador Miltinho é uma intenção positiva, não vejo maldade na ação do vereador, mas gostaria muito, vereador, que nós pudéssemos fazer um debate de nível nesse projeto. Concede uma parte? Pudéssemos ouvir os interessados na causa, e não são poucos, Vossa Excelência sabe tanto quanto eu. Sabemos que tem o Poder Executivo, o Ministério Público e diversas decisões Brasil afora dizendo que esse tipo de lei também é inconstitucional. Então vamos ter que analisar com calma para não cometermos erros. Só o vereador Catume solicitou antes, na sequência. Vereador Pedrão, eu acompanho Vossa Excelência no voto. Creio que a situação realmente é uma coisa, esse projeto é legal, que vem ao encontro de muitos anseios de moradores. Só que é o seguinte, regime de urgência é 60 dias. 60 dias vai ser dia 30 de dezembro. Então, eu peço ao autor que apresente o regime, que deixe nós discutir até dezembro e tramitar normal, e no próximo ano, em fevereiro, ele apresente o regime de urgência. Agora, vai apresentar o regime de urgência e não vai votar esse ano. Ou seja, só em fevereiro. Porque nenhuma comissão, né, são 60 dias. Então, eu acho que o pedido de urgência, nesse sentido aqui, ele perde o objeto. Então, eu pediria ao autor que deixasse até o final do ano para tramitar, chega em janeiro, fevereiro, ele apresente, então, o regime de urgência que dá mais 60 dias. Porque aqui ele vai perder o objeto. Porque 60 dias, esse projeto vai ser votado só em fevereiro. Muito bem lembrado, vereador Catume. Uma parte. Vereador. Não virei presidente? Calma, vereador Milton. Vereador Pedrão, obrigado pela parte. Eu entendo a preocupação do vereador sobre a matéria, mas eu só queria deixar o vereador tranquilo na seguinte forma. Esse projeto ele não surgiu de dentro do meu gabinete, ele foi uma discussão de reunião que nós fizemos, a reunião que eu, vereador Dalmo, vereador Dinho, vereador João, vereador Marcelo estava junto, o João e o Dalmo não conseguiram ir no dia porque tinham um compromisso. A Celeste que demandou
esse problema, ela colocou o jurídico dela à disposição, o nosso jurídico, junto com o jurídico da Celesc, fizeram todo o estudo, pegaram todos os julgados do Tribunal de Santa Catarina, aonde estabelece a regra que não cabe à Celesc cobrar o alvará e o habites para a ligação de luz. A Celesc lhe informou que está sendo muito difícil para eles essa situação do Ministério Público ficar cobrando e o Judiciário entender diferente, que eles ficam com a faca no pescoço de um lado e do outro não. Então, por ser uma demanda da população, por ter já decisão jurídica de todo o tribunal onde pensa dessa forma e para dar segurança à Celesc trabalhar, é que estamos fazendo isso. Vereador Miltinho, eu agradeço até os esclarecimentos, mas seguiria com a opinião do vereador Catume. Peço que Vossa Excelência compreenda as nossas explanações de motivo e que nesses 2 meses que temos até o final do ano, que provoque a Casa Legislativa e que traga também, através da Frente Parlamentar em prol do desenvolvimento da cidade, que traga também a discussão para dentro dessa Frente Parlamentar, para que nós tenhamos o embasamento de todos os vereadores aqui. Porque uma coisa é ter um grupo de 5, 6, 7 vereadores que participaram da reunião e têm um conhecimento mais aprofundado do tema. Nós, vereadores que não participamos desse debate, nos sentimos um pouco prejudicados na tomada de decisão de forma breve. Portanto, vereador Miltinho, eu acredito que vale a pena provocar esse debate e até Vossa Excelência, com esse projeto, pode levantar um tema que é o fim da corrupção de Celesc e Casan com ligação de água e de luz de forma clandestina. Porque é inconcebível que nessa cidade, em área de APP, se tenha poste de luz levando luz para casas de forma irregular. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Catume. Senhor presidente, acho que já deu. Senhor presidente, eu quero dizer a Vossa Excelência, aos nobres vereadores, que são... Eu já me inscrevi até para debater isso aí, vereador Dinho, mas eu não posso concordar. Se Vossa Excelência foi numa reunião na Celesc, que a Celesc diz que tem embasamento, que tem isso, por que não entra com a DIN? Por que a Câmara de Vereadores... Eu sou a favor, sim. Pelo menos acaba com essa sacanagem de cobrar 2.500, 800, 3.000 de pobre, coitado, que a gente sabe que isso acontece. Mas acontece o seguinte, pelo amor de Deus, se a Celesc faz uma reunião e diz assim, ó, eu já tenho embasamento jurídico, entra na justiça, pô. Porque quando a prefeita Ângela Lamin fez esse decreto, ela fez de área de preservação. Foi isso o pedido. Proibir ligação, e o Ministério Público entrou com ação, e o TJ, e o Ministério Público simplesmente colocou em tudo, até em área de irregular de parcelamento de solo, que não tem nada a ver com o pedido. Então, se a Celesc teria que entrar com a DIN, vereador Dalmo, porque o senhor sabe que o objetivo do projeto não tinha nada com parcelamento irregular, era área de preservação, é muito bem claro isso aí. Então, me desculpe, vereador Miltinho, sou seu amigo, mas esse projeto em regime de urgência, para dizer que beneficiar a Celesc, não, a Celesc já deveria ter entrado com a DIN há muito tempo, pensando nos consumidores. Pela ordem, senhor presidente. Vereador Dinho. Vereador Miltinho, acho que o senhor deve manter o requerimento, eu sou favorável. Concordo, vereador Pedrão, com boa parte da sua fala na tribuna, mas quando o senhor fala que foi coisa de 3, 4 vereadores, nós não estávamos... eu quero lhe dizer que a intenção desta casa, no momento que reuniu os vereadores da parte mais gateada, eu não quero dizer afetada, quer dizer gateada com roubo de energia, porque roubar energia é crime, e o que a gente pensou enquanto Legislativo Municipal foi tirar essas pessoas da irregularidade. Não é ligar a luz em APP, não é ligar a luz em qualquer lugar, não é fazer o terrorismo que estão fazendo agora, porque a Celesc vai lá, liga, ou indiretamente pessoas vão em nome da Celesc, ligam, dizem que vão cadastrar o morador, o consumidor, passa 3, 4 meses, cobram 2, 3, 4 mil. Eu não acredito que o senhor esteja a favor desse tipo de trabalho. Então, o que se quer? Se a Celesc tem energia para fornecer,
No estado todo, vereador Catume, ela fornece porque não há as trancas que há em Florianópolis. Não pode ter beat club, não pode ter crematório, não pode ter trapiche, não pode ter nada. Pode ter o aumento da violência, pode ter o aumento do consumo de droga, pode ter a violência, nós estamos no ranking das vítimas fatais esse ano. Então, dá condições dignas para as pessoas ter a sua água e a sua luz ligada regularmente, decentemente, de forma digna, isso não pode ser crime. Vereador Miltinho, nós temos que voltar antes do recesso. E aí vamos ver quem é que está de acordo com a cidade legal e com a cidade irregular. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem. Nós não temos mais tempo. Encerrou. Pela ordem, senhor presidente. Encerrou o tempo dos requerimentos. A questão de ordem fica para o... Discussão, senhor presidente. Ordem do dia. Encerrado o prolongamento do expediente, solicito, senhores vereadores, que façam o registro eletrônico de presença para que possamos iniciar a ordem do dia. Vereador Pela Maia. ordem, senhor presidente. Senhor presidente, eu sei que a discussão de requerimento já cessou, mas eu queria, na minha questão de ordem, parabenizar o vereador Miltinho por trazer o pedido de urgência a esse projeto, porque o vereador Dinho foi cirúrgico na colocação dele. O que está se falando aqui não é de promover a instalação à ilegalidade. Na verdade, as pessoas já estão consumindo energia por um gato ou por um rabicho de um amigo. Eu vou citar o exemplo específico da Avenida Santos Dumont, no bairro Carianos, ao leste do loteamento Santos Dumont, onde todos os imóveis tinham escritura pública, registro no cartório de imóveis, e a procuradora da República, a senhora Ana Lúcia Hartmann, pediu o desligamento de 40 unidades consumidoras, dizendo que aquela região estava numa área de preservação permanente, enquanto, na verdade, estava numa área... A minha presença eu já fiz aí. Enquanto aqueles imóveis estavam numa área residencial predominante. Como esse caso de Carianos, existem diversos outros casos pela cidade. Então, esse decreto, na verdade, ele não fomenta a ilegalidade, que precisa ser combatida de outra forma, mas sim a ilegalidade do consumo, não a ilegalidade das construções. São coisas distintas que precisam ser deslocadas. E esse assunto é sim urgente, a cidade clama por esse assunto e precisa ser debatido de maneira emergencial nessa Casa Legislativa. Parabéns, solicito, senhor primeiro secretário, que inicie a leitura da ordem do dia. Questão de ordem, senhor presidente. Projeto de lei 16.998/2017 do vereador João Luiz da Silveira institui a concessão de bolsa de estudo por permuta no Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, pela rede particular de ensino e da outras providências. Em votação, o requerimento de autoria do vereador Fábio Braga, que solicita o desapensamento dos projetos. Senhor presidente. Só questão de ordem. Solicito aos senhores vereadores... Questão de ordem, senhor Questão de presidente. ordem. Não, ontem, esclarecimento. Ontem, no final Já encerrei a discussão ontem. Não, tem. Não, Sim, tem o requerimento do a Tiago. discussão do Fábio, mas houve um novo requerimento. O Tiago também. E eu não tive... Não, mas então, se vocês... São dois requerimentos, o do vereador Fábio e do vereador Tiago. Se vocês lerem a ordem do dia, vocês não me fariam essa pergunta. Só questão de ordem, senhor presidente. Solicito, senhores vereadores, que proceda a votação nominal eletrônica. Votando sim, Encaminhamento de votação. desapensa os projetos. Votando não, continua pensado. Encaminhamento de votação, senhor presidente. Encaminhamento de votação, bancada do bloco. Já estamos no processo de votação. Senhores vereadores, o nosso pedido é para votar não neste requerimento e votar sim, acompanhando o requerimento do vereador Tiago Silva, que retorne os dois projetos para a Comissão de Constituição e Justiça, onde será analisada a oportunidade de reparar o apensamento. Eu vou abrir a votação do vereador do vereador Tiago Silva. Calma. Sim, mas esse também é assim. Esse é o requerimento do vereador Fábio Braga. Só questão de ordem, senhor presidente. Vereador. Só justificar a ausência do vereador Bruno, que ele está ali no lado de fora, só está fazendo atendimento. Está aprovado o requerimento do vereador Fábio Braga. Em votação, o requerimento verbal do vereador Tiago Silva, que solicita o retorno... de ordem, presidente. Só um pouquinho. Solicita o retorno para a apresentação de fatos novos do projeto de lei 16.998/2017, de autoria do vereador João Luiz da Silveira. Solicito aos vereadores que procedam à votação nominal eletrônica. Vou abrir a discussão. Quer discutir? Vereador Arafrani, por 5 minutos.
Vereador. Já foi discutido em bloco os dois requerimentos. Foi. Vereador, só um pouquinho. Não. Não, foi certo. Suspenda a sessão por 2 minutos.